Muito bem. Estamos aqui com a obra do Immanuel Kant, A Crítica da Razão Pura. Vamos ler aqui a introdução, parte 1, da distinção entre o conhecimento puro e o conhecimento empírico. O que seria o conhecimento puro e o conhecimento empírico? Conhecimento puro é o conhecimento independente da experiência, é o que Kant chama de a priori, né? A priori, você, independente da experiência, você tem esse conhecimento. Então, o conhecimento empírico, no caso, é o conhecimento a posteriori, que é o conhecimento que vem depois da experiência, né? Então, esse conhecimento puro ele não existe. O que existe é o conhecimento empírico. Todo conhecimento ele só é possível por meio da experiência. Então aqui, não se pode, no primeiro parágrafo, Immanuel Kant afirma que não se pode duvidar de que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência, porque com efeito, como haveria de exercitar-se a faculdade de se conhecer, se não fosse pelos objetos que, excitando os nossos sentidos, ou seja, que objetos são esses? Objetos materiais, né, do mundo fenomênico. Então você olha os objetos à sua volta, ela tem forma, ela tem cor, ela tem espaço, né? Então esses objetos excitam, né, os nossos sentidos e assim nós vamos adquirindo conhecimento empírico por meio da observação do mundo fenomênico, né? Então, de uma parte, produzem por si mesmo representações. Essas representações, né, que são, na verdade, os conceitos que nós desenvolvemos pela observação dos objetos, né, conceito de peso, conceito de profundidade, o conceito de espaço, de forma, né, conceito de altura. Ou seja, todos esses conceitos, né, que nós abstraímos do mundo fenomênico, né, são representações da nossa consciência, conceitos que utilizamos para pensar, para imaginar, para sonhar, né? Então, sem esses conceitos não haveria possibilidade de pensar, né? Nem mesmo de fantasiar, né? Então, que produzem por si mesmos representações e, de outra parte, impulsionam a nossa inteligência a compará-los entre si. Então, uma vez que você, observando o mundo fenomênico, e adquirir esses conceitos por meio da observação do mundo fenomênico, esses elementos agora, né, em forma de conceito na sua consciência, podem ser comparados entre si, de tal forma a desenvolver, né, por meio da manipulação desses conceitos na consciência, desenvolver inteligência, comparando, né, e aí desenvolvendo outros conceitos a partir desses conceitos, né, e aí se desenvolve a inteligência. A reuni-los ou separá-los, e deste modo a elaboração da matéria informe, essa matéria da consciência, né, da inteligência, das impressões sensíveis para esse conhecimento das coisas que se denominam experiência. Então a experiência é que nos dá essa capacidade, né, ou seja, todo conhecimento vem da experiência. Então não existe conhecimento fora da experiência ou antes da experiência, né? Ou seja, não existe conhecimento puro, só existe conhecimento empírico, né? Então, veja bem que Immanuel Kant deixou bem claro aqui, né, que não existe o conhecimento fora da experiência, que, como ele diz aqui, não se pode duvidar de que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência, isso já na primeira linha da crítica da razão pura. No entanto, aqui lá no segundo parágrafo, né, aí começa a deslizar. Immanuel Kant começa, né, a deslizar que no tempo, pois nenhum conhecimento precede a experiência. Isso é uma proposição legítima, né? Todos começam por ela, no tempo, né? No tempo, pois nenhum conhecimento precede a experiência. Todos começam por ela, mas se é verdade que os conhecimentos derivam da experiência, né, alguns há, no entanto, que não têm essa origem exclusiva. Então, olha, peraí, que eu saiba, quando você diz que
todos os nossos conhecimentos começam com a experiência, isso não exclui nenhum. São todos. A palavra todos engloba tudo. No entanto, quando aqui já no terceiro parágrafo ele diz: mas se é verdade que os conhecimentos derivam da experiência, alguns há, no entanto, que não têm essa origem exclusiva. Como assim? Se todo conhecimento começa com a experiência, como é que se diz que há conhecimentos que não têm essa origem exclusiva? Todo conhecimento tem essa origem exclusiva. Mas vamos prosseguir aqui. Pois poderemos admitir que nosso conhecimento empírico seja um composto daquilo que recebemos das impressões e daquilo que a nossa faculdade cognoscitiva lhe adiciona, estimulada somente pelas impressões dos sentidos, né? Estranho isso, né? Agora você pode, por exemplo, por meio da experiência, você adquire o conceito e você adquire os elementos, né, a qual você vai trabalhar. Bom, ele está dizendo o seguinte, que existem conhecimentos que não vêm da experiência. Isso é uma confusão, porque mesmo esses supostos, né, conhecimento que não vem da experiência, eles seriam impossíveis sem experiência, né? De tal forma que todos os conceitos vêm da experiência. Então ele confunde esse conhecimento, né, a priori com o conhecimento a posteriori. Porque na verdade, mesmo que você chegue a certas conclusões, né, independente da experiência, mas você não pode chegar a essas conclusões sem os elementos da experiência, né? Então é uma contradição, porque ele diz aqui, ó, vamos ler de novo aqui com muito cuidado, né? Quando ele diz: mas é verdade que os conhecimentos derivam da experiência, alguns há, no entanto, que não têm essa origem exclusiva, pois poderemos admitir que o nosso conhecimento empírico, que é o conhecimento da experiência, seja um composto daquilo que recebemos das impressões e daquilo que a nossa faculdade cognoscitiva lhe adiciona. Ora, a nossa capacidade cognoscitiva não pode adicionar nada, certo? Independente da experiência. Mesmo que ela adicione por causa dos elementos somatórios da experiência. Ou seja, é necessário que se tenha a experiência para que, sobreposto da experiência, se possa concluir fazer alguma conclusão, mas essa conclusão ela não é transcendental, ou seja, ela não é independente da experiência do mundo fenomênico, ela necessita desses elementos adquiridos do mundo da experiência, caso contrário ele não poderia. Então não é derivado, não vem da experiência, mas é derivado dos elementos da experiência. Você está entendendo? Por exemplo, você tem o conceito de alto, conceito de baixo, esses conceitos você adquiriu da experiência, correto? Mas se você juntar os elementos de conceito de baixo, conceito de alto, conceito de peso, né, e todos esses conceitos te levar a deduzir outras realidades, né, realidades subjetivas, no entanto, você só pode chegar a essa conclusão por causa dos elementos da experiência. Ou seja, trabalhando esses conceitos adquiridos da experiência, você pode fazer algumas outras deduções da qual você não está, né, tendo contato direto pela experiência, mas indiretamente da experiência, porque todos os elementos conceituais vêm da experiência. Então você não poderia, por exemplo, concluir algo que não tenha sido derivado da experiência, de tal forma que, no final das contas, todo conhecimento é a posteriori, porque ele necessita dos elementos, né, conceituais extraídos da experiência no mundo fenomênico. Então essa é a grande confusão de Immanuel Kant. Ele acha que alguns conhecimentos são a priori,
né? Mas ele nunca seria possível se não fosse por meio dos elementos conceituais extraídos da experiência. Então esse elemento, que ele chama de a priori, seria impossível sem os conhecimentos a posteriori, de tal forma que todo conhecimento a priori, né, a qual Immanuel Kant aqui sustenta, ele é derivado do conhecimento a posteriori. Então ele não é a priori em si ele não é, porque ele necessita dos elementos da experiência. Então, estimulado somente pelas impressões dos sentidos, adiantamento que propriamente não distinguimos senão mediante uma longa prática que nos habilita a separar esses dois elementos. Não dá para separar esses dois elementos, porque o conhecimento a priori ele é derivado do conhecimento a posteriori, né? É como você, por exemplo, você adquire o conhecimento da matemática, certo? Com os elementos da matemática que você adquire com a experiência, você pode desenvolver outras aritméticas, outras formas, outras fórmulas, né? Baseado nos números. Mas você não poderia desenvolver fórmulas sem os números. Então, essas fórmulas, que seria o conhecimento a priori, não seria possível sem os números. Do mesmo modo que esse conhecimento que Immanuel Kant sustenta que é a priori, não seria possível sem os conhecimentos a posteriori, ou seja, de tal forma que, em síntese, não existe conhecimento a priori, todo conhecimento é a posteriori, mesmo os derivados, não é? Então aqui, surge desse modo uma questão que não se pode resolver à primeira vista. Será possível um conhecimento independente da experiência e das impressões dos sentidos? Não. Ele quer defender que sim. Ele defende que sim, que existem esses conhecimentos independentes da experiência, mas não existem. Mesmo os conhecimentos a qual ele pressupõe que independem da experiência, não são possíveis sem a experiência. Se não são possíveis sem a experiência, então depende da experiência. Então o conhecimento independente da experiência não é possível. Isso fica claro, né? Aqui, ó, tais conhecimentos são denominados a priori. Não existe o conhecimento a priori, só na cabeça de Immanuel Kant, né? E distintos dos empíricos. Não existe conhecimento distinto dos empíricos. Ou ele é adquirido diretamente da experiência ou deriva da experiência, mas não é independente da experiência, porque não existe o conhecimento a priori independente do conhecimento a posteriori. Não existe conhecimento sem experiência, cuja origem é a posteriori. Olha, se a origem é a posteriori, como é que ele é a priori? Não é? Não é da experiência. Se é a posteriori, é da experiência. Então, como é que o sujeito comete um erro assim, absurdo? É um erro absurdo. Olha, tais conhecimentos são denominados a priori. Se é a priori, ele independe da experiência. No entanto, no mesmo parágrafo, ele não muda de parágrafo não. É distinto dos empíricos, que é independente do conhecimento empírico, ou seja, do conhecimento da experiência, cuja origem é a priori, a posteriori. Se a origem é a posteriori, então ela depende da experiência, né? Então não existe conhecimento fora da experiência. Todo conhecimento ele é a posteriori. Não existe conhecimento a priori. Ele é a priori aparentemente. Aparentemente é a priori. Mas quando você analisa a origem desse conhecimento, você vê que a sua origem está na experiência, porque não existe esse conhecimento fora da experiência, né? Então aquela expressão, no entanto, não abrange todo o significado da questão proposta, porquanto há conhecimentos que derivam indiretamente da experiência. Não. Todo conhecimento deriva da experiência, isto é, de uma regra geral obtida pela experiência, e que, no entanto, não podem ser taxados de conhecimento a priori. Assim, se alguém escava um alicerce de uma casa, a priori poderá esperar que ela desabe, sem precisar observar a experiência de sua queda, pois praticamente já sabe que todo o corpo abandonado no ar, sem sustentação,
cai ao impulso da gravidade. Assim, esse conhecimento é nitidamente empírico. Claro. Porque você sabe que a casa vai cair, por quê? Porque você adquiriu esse conhecimento por meio da experiência. Então ele não é um conhecimento a priori, é um conhecimento a posteriori, porque por meio da experiência você sabe que o alicerce sustenta a casa, né? Consideraremos, portanto, conhecimento a priori todo aquele que seja adquirido independentemente de qualquer experiência e que não existe, né? Ele quer considerar algo que não existe, ele está querendo considerar como o conhecimento a priori, mas esse conhecimento a priori não existe, porque esse conhecimento a priori ele independe da experiência, né? Aí ele se opõe, então quer dizer, está forçando, força a pessoa, né, a aceitar, né, um fato que não é verossímil, que não faz sentido. Então quer dizer, te leva para um jogo, né, da qual ele vai controlar independente da realidade. Então quer dizer, está te levando, né, de forma perniciosa, de forma tendenciosa, né, a analisar uma realidade que não existe. Então já está entrando para o campo da fé e não da ciência, né? Consideramos, portanto, conhecimento a priori todo aquele que seja adquirido independente de qualquer experiência. Não existe. Vamos para o outro parágrafo. Entenderemos, pois, daqui por diante, por conhecimento a priori, todos aqueles que são absolutamente independentes da experiência. Eles são opostos aos empíricos, isto é, aqueles que só são possíveis mediante a experiência. Cara, então, veja só, o sujeito está convidando, né, o eleitor a considerar o impossível, a considerar, né, como base de raciocínio algo que não é real, algo que é fictício, que é o conhecimento a priori, o conhecimento independente da experiência. Então, assim, isso é uma desonestidade intelectual, porque a partir do momento que eu digo, a partir de hoje é o seguinte, vamos analisar as coisas considerando que, né, o mundo não exista. Então, quer dizer, eu tenho que considerar isso aí para poder entender a argumentação dele. Então, uma base falsa. Se eu digo para você, olha, a partir de hoje vamos considerar algo que não existe, para que eu prove para você o meu ponto de vista. Só que, para que eu concorde com você, sobre o seu ponto de vista, sua argumentação, eu vou ter que aceitar como base de toda a argumentação algo fictício, algo que não existe. Então a base de toda a argumentação dele é que existe o conhecimento a priori, e ele já deixa claro na primeira linha, ele já deixa claro que o conhecimento a priori não existe, que todo conhecimento é a posteriori, e agora te convida, né, a você acompanhar o raciocínio dele, fundamentado numa questão que não existe, fundamentado no fato fictício, né, de que o conhecimento a priori existe, sendo que ele já provou que não existe, que todo conhecimento é a posteriori. Então, os conhecimentos a priori, que não existem, né, ainda podem dividir-se em puros e impuros. Ainda divide o conhecimento a priori em puros e impuros. Ora, o que é o conhecimento puro e o que é o conhecimento impuro? O conhecimento puro, né, seria aquele conhecimento independente, não tem nenhum elemento da experiência. Não existe nenhum elemento da experiência, é o conhecimento puro. É o conhecimento a priori puro, sem nenhum elemento da experiência. Não existe, entendeu? Não existe, porque todo conhecimento, ele é impuro dentro dessa linguagem, porque todo conhecimento existem elementos da experiência. Então ele está te convidando já a dividir a sua ficção, a sua mentira, já em puros e impuros. Então assim, né? Então denomina-se conhecimento a priori puro ao que carece completamente de qualquer empirismo. É conhecimento puro, que não existe. Assim, por exemplo, toda mudança tem uma causa. É um princípio a priori. Não.
É um princípio a priori. Depois a gente continua isso aí.